Unicast JF. A cada episódio, histórias de vidas de sucesso. Aqui, o conhecimento é a chave para transformar sonhos em realidade. Unicast JF. Olá, seja bem-vindo ao Unicast JF, o podcast da Uninter Juiz de Fora. Meu nome é Rafael Rodrigues, nós vamos conversar um pouquinho sobre terapia de feridas. A gente trouxe uma especialista para conversar sobre o assunto. Mas antes disso, eu gostaria de apresentar para vocês a nossa médica, a doutora Maria Dornelas, gestora do Polo Uninter Juiz de Fora, na região centro e zona norte da cidade. Maria, obrigado. Nós estávamos no hospital atendendo o paciente, agora está aqui com a gente, fazendo podcast. Tá tudo bem com você? Tá tudo ótimo. Eu sou a doutora lá da Uninter, né? A gente acolhe os nossos candidatos e alunos, então a gente lida todos os dias com vários tipos até de dores mesmo, né? Então a gente acaba sendo uma doutora também, né? É isso. Estou muito feliz hoje que a gente está aqui, né, com a nossa entrevistada. Eu acho que o assunto vai ser bastante esclarecedor. Confesso que eu conheço nada sobre o assunto de hoje, então acho que fica com a gente que a gente vai aprender juntas, tá bem? Exatamente. Lembrando a você de casa que o podcast está disponível no YouTube, no Spotify, nas redes sociais da Uninter e do canal 10 JF. A gente está recebendo aqui a enfermeira Selma Tavares. Selma, obrigado pela disponibilidade, né, por estar aqui com a gente. Eu sei que sua agenda é corrida. Ela separou uma horinha para conversar com a gente aqui um pouquinho. Tá tudo bem com você? Tudo bem. Como é que foi o seu dia? Foi tranquilo? Tudo bem, graças a Deus. Foi ótimo? Foi ótimo. Aí, gente. Então, nós vamos tirar todas as nossas dúvidas aqui sobre terapia de feridas, né? Sobre esse trabalho, né? Ela como uma representante do assunto. Selma, você é enfermeira, né? Entre tantas outras funções profissionais. Eu gostaria que você contasse um pouquinho da sua história, falasse um pouquinho sobre você, como o bichinho da enfermagem te picou, como você conseguiu adentrar nessa área, o que te interessou, né? Quais são os seus projetos hoje em dia. Então, fica à vontade, a palavra é toda sua. Primeiro, eu agradeço, né, o convite, que eu acho que é uma oportunidade única que a gente tem de poder estar falando um pouquinho de um tema tão complicado, né? Porque as pessoas acham muitas vezes que todo mundo pode fazer um tratamento de uma ferida, né? Só que isso requer muito conhecimento, muito estudo, né? As pessoas muitas das vezes até chegar no meu contato, até chegar em mim para poder como que funciona, como que é o tratamento, como a gente faz esse tratamento, as pessoas se perdem por vários conhecimentos. Ah, não, coloca isso, faz isso, é dessa forma, né? Não tem esse um protocolo, né, de como se faz realmente o tratamento, como deve ser feito. Então, as pessoas se perdem, né, até chegar no tratamento correto. Vou dar um exemplo né, que aconteceu. Todo mundo conheceu o Superman, né? Então, o Superman é aquele homem bonito, né, que teve, né, foi fazer hipismo, teve um acidente, caiu, ficou, né, sem movimentar do pescoço para baixo, né? Ele tinha duas coisas, ele tinha o recurso, né? Dinheiro, a tecnologia, né? Só que faltou o quê? Um profissional capacitado, né? De repente, uma enfermeira dermatológica para estar lá cuidando. Então, o que aconteceu? Aquele homem, com aquela quantidade de dinheiro que ele tinha, teve várias lesões no corpo, por causa do quê? Da mal assistência, né? De repente, não teve profissional capacitado que está fazendo assistência dele. Por causa de uma lesão infectada, ele foi levado para o hospital, chegou lá, passaram a medicação nele, ele teve o quê? Fez um quadro alérgico, teve a parada cardíaca, né? E veio a óbito. Então, a gente vê o quê? A tecnologia, ele tinha né, o financeiro, né? Que ele tinha o recurso, né? E precisou o quê? De uma pessoa capacitada que orientasse. Por quê? Uma lesão, uma ferida, é o quê? Falta de orientação. Se aquele paciente acamado, se aquele paciente que está fazendo tratamento tiver uma orientação correta, isso é o quê? É uma coisa que pode ser evitada, né? Exatamente. Então, o que eu faço hoje? O que é a minha missão? É através do meu conhecimento, né? Do meu conhecimento que eu posso chegar no paciente, no cliente, em alguma pessoa que eu possa fazer uma diferença na vida daquela pessoa. Através do meu conhecimento, que eu estudei, vou fazer a diferença. Vai chegar perto de mim e vai saber, ó, esse é o tratamento correto. Depois de ter feito várias coisas que realmente não deu certo, né? E o que eu acho que o mais importante, a gente só consegue isso através da educação, né? A educação é a forma que a gente faz a transformação do mundo.
né? Não adianta, como teve a tecnologia, teve tudo, mas ele tinha o conhecimento correto. Então, qual que é a função minha? Qual que é a minha missão hoje? Através do meu conhecimento, eu posso fazer modificação da vida, da história de uma pessoa. Que depois daquilo ali, ela vai ter uma qualidade de vida, vai ser melhor. E o que? Através do meu conhecimento que eu posso gerar conhecimento para outras pessoas. Que a partir do momento que eu fui numa casa que eu orientei um cuidador, orientei um familiar, né, um outro profissional que seja comigo, essa pessoa, ela pode ser o quê? Ela pode ser multiplicador de conhecimento. Quando essa pessoa chegar na frente de uma outra pessoa, ela vai ter uma conduta diferente. Aquele pouco do conhecimento que ela teve, ela vai multiplicar, vai fazer a diferença na vida de uma outra pessoa também. Sim. Pois é, Selma, eu estou aqui, né? Eu li sua história, fiquei encantada, porque eu acho que o seu propósito realmente é ajudar pessoas, acolhê-las, né? E orientá-las, né? Para que consigam que você consiga levar a cura, né? Desculpa, para as pessoas. Esqueci de te agradecer pela presença aqui, né? Eu acho que o tema ele me entristece, mas ao mesmo tempo eu vejo você falando com tanto brilho, né? A gente conversou antes de abrirmos o episódio. Então acho que ele é muito valoroso, porque hoje nossa população está cada vez vivendo mais, né? A expectativa de vida só aumenta. Então, você vai dar uma aula aqui realmente para a gente, mas uma aula extremamente importante, né? Esse episódio de hoje ele vai ser muito replicado, assistido, e quem sabe a gente vai adentrar a uma casa e poder até ajudar alguém. Lógico que o recomendado é que faça com um profissional diretamente, mas a gente vai falar sobre prevenção, que eu acho que é muito importante, né? Então, a gente abre a conversa, né? Eu vou abrir, vou colocar a minha primeira dúvida que tenho, né, que é sobre terapia de feridas. Queria que você falasse para a gente, mas aí você pode adentrar até sobre a prevenção também, cuidados, tá? Fazendo favor. Então, quando a gente fala uma terapia de feridas, ela vai muito além, né? Desde os aspectos, né, psicológicos, os aspectos sociais. Vamos dar um exemplo, claro. Uma pessoa vai lá fazer um tratamento, né, um pé diabético, né? Aquela pessoa é o arrimo da família, né? Tem aquele salário. Se ele parar de trabalhar, como que vai fazer? Só que o local que ele trabalha precisa usar uma bota. E essa bota é justamente onde a pessoa tem aquela feridinha ali. Como que aquela pessoa vai usar uma bota que vai estar suando no pé dela o dia inteiro, né? E aí, como que ele faz? Ou ele para de trabalhar e como que ele vai continuar recebendo? Então, a gente tem que chegar realmente, paciente, o que as possibilidades daquela pessoa? Será que ela pode realmente parar de trabalhar? Ou será que eu tenho que arranjar uma forma que ela consiga continuar trabalhando ali, que eu posso tentar, de repente, fazer uma cobertura, um curativo que ela possa utilizar? Não adianta eu passar um curativo de alta tecnologia que ele não tem um fator, né? O dinheiro para poder estar comprando. Sim. E será como que eu vou orientar aquela pessoa? Então, eu acho que o primeiro passo dessa nossa terapia é conhecer o paciente, né? Eu poder adequar aquela realidade que ele tem que eu posso estar usando. Que a rotina dele vai influenciar tudo, né? Ele pode ficar com o pé para cima, ele pode ficar deitado, não, ele tem que trabalhar ainda, então, né? Aí muda tudo. Então, hoje a gente vê que as pessoas não têm esse fator. Ele chega lá, o médico prescreve, não conversa, não pergunta, né? Então, você acha que aquele paciente vai seguir ou não vai seguir? Ele vai pegar aquilo ali e vai jogar fora, porque ele precisa, na hora, estar lá 7 horas para poder trabalhar. Não falou a realidade que ele tem. E hoje a gente vê, as pessoas confundem muito as coisas. Cada um tem muitas, essas coisas que todo mundo sabe, é muito complicado. Não, usa isso. Não, você usa isso que vai dar certo. Não, usa isso. Então, o paciente ou o cliente, quando chega perto da gente, ele já está desacreditado. Você diz em termos de gente que recebe dica, tipo, toma esse remédio que eu tomei, deu super certo. Isso. Não, você passa isso que vai dar certo. Só que, infelizmente, as pessoas, elas têm individualidade. Elas têm as doenças de base. Ela pode ser uma paciente hipertensa, pode ser um paciente diabético, pode ser uma paciente em tratamento de câncer, né? É diferente do tratar uma ferida de uma pessoa que está fazendo tratamento de câncer, é diferente da pessoa que está saudável. Sim. Então, as pessoas não têm esse diferencial de como é feito, né? E as pessoas ainda estão, infelizmente, as pessoas, hoje a gente vê, as pessoas têm preguiça de estudar, né? As pessoas não querem perder tempo de estar ali estudando, ver o que está acontecendo, o que está diferenciado. As pessoas não usam isso daí, não sabem para quê. Usei, vai usando, só que infelizmente...
Às vezes até a alimentação pode influenciar, né? Tá consumindo, tá ingerindo um alimento que está propiciando ali, Muito né? processado, Tá postergando a cura, né? Então a gente quer exatamente tentar esclarecer. A gente pode pegar uma linha e tentar falar sobre, porque eu acho que o tema ele é muito Muito amplo, amplo. né? Sim, sim. Aí, Até fazer um link com essa parte da alimentação, quando a gente vai se tatuar, a gente recebe umas indicações de alimento que a gente não pode comer porque atrasam a Sim, com cicatrização. certeza. Agora, levando isso para um ferimento, uma doença que ocasiona um ferimento, deve ser levado à potência máxima. Então assim, vamos falar um pouquinho, né? Hoje a gente sabe que um dos grandes fatores é a inflamação, né? Sim. Então a gente alguns fatores, leite, queijo, inflama. Leite e queijo inflama? Inflama, tem leite, né? Então a pessoa, vamos começar uma dieta. Leite, ele inflama. Açúcar, inflama. Você vai falar com o paciente que não pode comer açúcar. Você vai falar com o Não paciente, como açúcar. você fala com ele e fala, não então comer leite, porque ele vai inflamar. Né? Como eu falar com ele para não comer uma carne gordurosa? Nossa, minha mãe faz uma carne, aquela gordurinha, aquela gordurinha ali. Então, assim, é um comprometimento. Eu posso estar ali, estar usando a melhor cobertura, o melhor produto. Só que, infelizmente, se o paciente que está ali comigo ele não trabalhar junto comigo, eu não consigo. Então, a alimentação é de suma importância. Então, ele tem que dar, desde como eu falei, suco de laranja inflama. Você toma suco de... Não, vou tomar um suco de limão. Limão não inflama, laranja vai inflamar. Vamos fazer o que a gente pode saber substituir nessas alimentações que possa ajudar. Então, vamos supor, um paciente chegou, vou falar bem prático como a gente pode fazer isso, tá? Então, paciente, açúcar, coisas derivadas de leite que vai inflamar, né? Uma outra coisa que a gente precisa lembrar é gordura. Então, não quer dizer que o paciente não possa comer, mas a gordura, fritura, infelizmente no tratamento ele precisa parar. sim. Uma outra coisa, eu pergunto ao paciente, seu intestino funciona? O intestino de vocês funciona bem? Quantas vezes por dia? Nossa, eu nunca contei isso, mas é regular, eu acho. Eu acho que o meu é Nossa, regular, muito mas de bom. repente é interessante a gente explanar. Deixa eu Tá aí ligado. Porque o que acontece? Se aquele paciente, se, né, ele tá lá na alimentação dele normal, se ele não vai ao banheiro pelo menos 2 vezes no dia, ele tá fazendo toxina. Se aquele organismo daquele paciente está fazendo toxina, ele vai sair pela ferida. Ele precisa ir no banheiro pelo menos 2 vezes no dia. Então, a maioria desses pacientes, o intestino é todo preso, não vai no banheiro. Nossa, você está dando um panorama muito mais amplo sobre tratamentos, assim, né? Não é apenas o ato em si. Porque nós não somos da área, por exemplo, a pessoa se machucou, né? Ralou, teve ferimento assim. A gente pensa muito no tratamento instantâneo ali. Você está dando tipo, um panorama de De rotina, rotina. né? Acho importante. O intestino é fundamental, né? Eu acho que Eles falam que é o nosso segundo cérebro, né? é. Então, se o intestino da gente não funciona bem, várias outras coisas não funcionam. Mas para ferida, se eu preciso da cicatrização daquela ferida, daquele paciente, eu preciso que aquele intestino funcione bem. Eu preciso que pelo menos 2 vezes ele vá ao banheiro. Então, é como se fosse, a gente fala com o paciente, a gente tem que acordar, fazer as orações, e tem todas as outras atividades que a gente precisa fazer para poder aquela ferida estar cicatrizando. Tá? Então, vamos supor, a gente vai pela alimentação, vamos começar a alimentação. Ah, não tenho dinheiro, hoje está caro, a gente precisa comer um músculo, não precisa comer uma coisa difícil. Comer um bife de fígado. Ah, o que você tem? Eu preciso que você coma pelo menos, por causa da vitamina K, preciso que você coma alguma verdura de cor escura, uma couve. Você tem uma taioba na sua casa, mas eu preciso que você Acessível. coma. Acessível. Acessível, que você tiver. Então, eu preciso que você coma uma verdura de cor escura. Ah, lá em casa eu faço. Não, eu faço, não pode. Tem que ser uma verdura de cor escura. Então, a gente vai adequar o que ela pode fazer. Uma coisa assim que a gente pode fazer muito, que a gente vê que tem muito resultado, as pessoas fazem suplemento, fazem um monte de coisa, pé de galinha. Pé de galinha por causa do quê? Do colágeno. Ele é simples, barato e tem um resultado excelente. Né? Sim. Comer pé de galinha. O pé de galinha é É muito muito simples. Tá na usado. minha agenda, nunca comprei. É muito Então, Gente, assim, não sabia que pé de galinha poderia influenciar desse jeito. Aulas, tô adorando. Pode continuar, Selma. então, quer que fala mais ou Não, menos? Pode. pode continuar. Então, assim, simples, uma coisa barata que você compra, resolve.
Então a gente tem que falar o quê? Justamente das coisas que as pessoas têm acessível, Uhum. né? Ela se alimenta de forma saudável e vai ter um resultado, Sim. né? Essas partes de feridas que tem na pele, a gente tem que fazer rotina com as pessoas, né? A gente tem que ver o horário que ela trabalha, o horário que a gente precisa que ela faça repouso, né? A gente tem que lembrar o seguinte, o paciente, quando ele está lá, ele precisa fazer um repouso, né? As pessoas vão, como que faz o repouso? Você coloca a perna. Não, não é assim. Então, a gente sempre orienta coisas fáceis. Vamos dar um exemplo. A gente pede a pessoa, coloca a mão no coração para sentir a altura que está o coração, estica a mão e vai colocar o pé naquela altura. Então, aquela ali é a forma correta da pessoa estar fazendo o quê? Um tempo, né? Porque eu preciso o quê? Da Circulação. circulação. É quase um alongamento. Um alongamento. É. Se a pessoa não fazer a circulação, não faz. Uma coisa que tem, que as pessoas falam assim, eu fui no médico, mas ele falou assim, que a ferida, ela precisa respirar. Então, gente, ferida não respira. Tá? Ó. Ferida não respira. Isso Quem aí. respira é o ser humano. Né? Como que aquela ferida, aquele ferimento vai cicatrizar? Hidratação, a pessoa precisa ter realmente uma hidratação, tomar água, né? Água, a gente fala hidratação, água. Sim, sim. Né? Aí precisa o quê? De proteínas, né? O que ela tem de proteínas que ela consegue comer? A fruta de cor escura que ela consegue comer, Sim. através da hidratação, da nutrição, que vai chegar o quê? Que vai da circulação, que aquela ferida vai ser nutrida e aquela ferida vai fazer uma cicatrização. Viu, você falou sobre a ferida respirar, um termo muito popular. Muito A gente popular. vê É. mães e avós falando um pouco disso. Precisa tomar um ar, assim, então você não... Ferida não respira. Então hoje, ó, ferida não respira. Nossa, vou mandar isso pra minha mãe, beijo. E hoje em dia tem os curativos, né? De ácidos graxos, né? Curativos muito interessantes, né? Né? Então, uma outra coisa que as pessoas confundem, né? As pessoas uma pessoa fala assim, não, você precisa fazer a troca desse curativo 2 vezes no dia, né? Certo. Né? Então, como que a pessoa... Então, o que acontece? A gente precisa de um processo. Aquele ferimento, ele tem um processo para poder fazer a cicatrização. Então, imagina, né? Aquela célula, fazer o tecido de epitelização começar a crescer, ele precisa de pelo menos 24 horas. Então, imagina, a pessoa foi lá, abriu, né? Entrou todos os fatores, né? Para ele poder conseguir chegar realmente na temperatura, né? Para aquele tecido de epitelização, para ele começar a crescer, ele precisa de 24 horas. Antes da pessoa dar 24 horas, a pessoa vai lá de novo e abre. Então, o que você está fazendo com aquela ferida? Você não está deixando ela crescer. Nossa, mas não fecha, não fecha, não cicatriza, não melhora. Por quê? A pessoa não deixa. Ela faz o quê? Joga um soro gelado. Não vai melhorar. É. Nossa, então são tudo mais ou menos umas crenças que as pessoas têm, né? Precisa de renovar o curativo, trocar, né? 24 horas. Então. 24 horas. Ele precisa, não, de repente, hoje, com as novas tecnologias, os novos curativos, a gente pode fazer de 3 a 5 dias, a gente pode fazer a troca. Então, esse é o período que ele vai estar ali, a gente fez a limpeza correta, a gente pega o soro, amorna o soro, faz aquela limpeza, tira, porque o enfermeiro ele é capacitado para debridar aquele ferimento, porque se estiver com área de necrose, aquela ferida não vai abrir. Se aquela ferida ali não estiver nutrida, com todos esses que eu te falei, todos esses processos, ela não vai crescer. Sim. Então, a gente precisa dar um tempo daquele ferimento, ele fechar e cicatrizar. Então, pelo menos, a gente faz 24, 40 horas, dependendo da cobertura e do que a pessoa está usando. Vamos supor, de repente, quando a pessoa está com um ferimento que esteja drenando muito, né? O que a gente faz? A gente faz aquele curativo primário e a gente faz um curativo secundário. Então, a gente tira só a parte de fora. A parte de dentro, ela mantém. A gente precisa desse período que ela possa estar cicatrizando. Você deve ter uma equipe, né, que repassa todos esses conhecimentos. Você tem uma clínica, né, aqui em Juiz de Fora. Então, a gente presta serviço, né? Para essa clínica, são várias pessoas. Eu sou uma prestadora de serviço dessa clínica, né? Mas tem várias outras pessoas, dependendo da necessidade de cada cliente. A responsável, ela manda uma pessoa para poder estar fazendo isso. Entendi. E são pessoas naturalmente qualificadas, né, para ajudar. E se uma família precisa que vá até a casa dela, tem uma pessoa acamada,
Aí, Sim, vai se designar de uma equipe, né? sim, Aí a pessoa já vai falar qual o problema, qual que é o exemplo da necessidade, já a pessoa vai mandar a pessoa mais preparada para poder estar lá realizando esse tipo de atendimento. E entendi. aí cria-se uma rotina, para a pessoa acamada precisar de alguém lá 2 vezes por semana, assim, Sim. não sei se isso é A gente necessário. faz essa avaliação, né? A gente como enfermeira, a gente vai, faz a avaliação. E nessa avaliação, a gente, como eu falei, esse tipo de curativo que a gente utiliza agora são curativos de alta tecnologia. Então, esses curativos de alta tecnologia, a gente consegue fazer essa troca de 3 a 5 dias. Então, são curativos que têm uma resposta melhor, né? Ele não faz, porque a maioria das não, manda passar a pomadinha, né? Passa a pomadinha que vai resolver. Não Só é mais isso. só que muitas das vezes, a pessoa, vamos dar um exemplo, colagenase. A colagenase, ela tem os seus benefícios, mas independente, ela vai o que? Ela vai abrindo, como se fosse um detergente que está passando ali e está abrindo a ferida, não vai melhorar. Sim. Eu tenho uma dúvida em relação a feridas, mas na área de impacto. Vamos supor, a pessoa acabou de se acidentar. Está numa estrada, na rua, a pessoa acabou de se acidentar, machucou assim. Nós não somos enfermeiros na área de saúde. O que você acha que nós podemos fazer? Dependendo do acidente, conduzir pedir ajuda e conduzir ao hospital, porque a gente não sabe qual tipo de lesão, a gente não sabe se teve uma fratura. E isso é muito sério, porque dependendo da forma que a pessoa pega errado, pega. Então, isso é Pode muito piorar a sério, pode situação. piorar a situação. Então, é sempre pedir socorro, né? Para uma equipe especializada que vai estar ali te dando apoio e conduzir ao local mais rápido para poder fazer um atendimento correto. Porque, de repente, já vi vários casos de pessoas que pegaram as pessoas, colocaram dentro de um carro e quando chegou lá, É, não pode, né? assim, Evitar, né? A gente tem evitar. que evitar. Tem que evitar essas coisas. Se diz, tipo, a pessoa está acidentada, ela levantou ela, Aham, vai estar com a jogou. fratura de fêmur, um sangramento ali interno que a pessoa não olhou. Não, tá tranquilo, mas levantou. Então, sempre pedir ajuda para o Nunca serviço deixa a pessoa especializar imóvel, em né? imóvel e sempre estar pedindo ajuda para a pessoa. Porque eu digo, se você está sozinho, você pedir alguém para poder te ajudar, se arranjar uma terceira pessoa para você poder ficar ali e pedir sempre ajuda ou ligar para o serviço de urgência para poder solicitar uma ambulância. Sim. Você recomenda dona de casa, pais, né? Eu, por exemplo, moro sozinho. A gente tem algum tipo de kit, algum tipo de equipamento, alguma coisa para poder pelo menos sanar alguma situação enquanto você, por exemplo, pode chegar. Ah, a gente tem que ter uma coisa em De casa. repente, assim, o que a gente orienta é sempre, dependendo, tudo depende do produto, né? Porque tem produtos que a gente também não pode jogar nem água, né? Mas dependendo do ferimento, é sempre lavar com água corrente Sim. ou, né, um soro fisiológico se a pessoa tiver. Né? Uma coisa também que é bom que a gente está falando, tirando um pouco das dúvidas, né? A pessoa falou assim: não, você está com ferimento, você chega, o médico fala assim: não, você vai para o banheiro, toma um banho e depois você faz o curativo, né? A gente não pode fazer isso, né? O corpo da gente já é sujo. As axilas, as fezes, a urina. Aham. Imagina a pessoa tomar banho, contaminou aquela ferida toda, Então não é né? indicado. Não é indicado. Então, se você está com ferimento, está com alguma coisa, você pode sim sempre, você vai tomar seu banho, vai fazer a sua higiene, mas sempre o local do ferimento, a gente precisa, passa um isofilme, ou pega aquele saco de lixo de 100, Isolar, né? isolar sempre o local, né? E sempre o quê? Lavar com soro fisiológico. A gente não sabe aquela água de onde que é, né? Ah, na caixa d'água, não é, né? A gente não sabe como está a caixa d'água da casa da É, pessoa. é. Então, assim, são coisas básicas que faz toda a diferença no tratamento das pessoas. Não adianta só ir lá, você vai passar isso aqui, né? Outra coisa, você vai, se a pessoa faz, vai lá, deu os pontos, a pessoa fala assim, não, passa álcool. Quando você chega em casa, Meu né? Deus. Passa álcool. Hoje a gente não usa mais álcool. Hoje está preconizado que a gente só pode lavar com soro, né? O álcool, ele faz desidrato, né? Vai retardar aquela Pode cicatrização, arder, pode arder. Então hoje não tem mais isso. Hoje a gente Uhum. só lava com soro. Lava, coloca o soro morno e lava. Então são medidas que a gente pode tomar fácil. Uhum. Não precisa de nada que seja, né, de outro planeta, mas a gente pode fazer o quê? No nosso dia a dia, coisa simples, que vai fazer todo o diferencial daquele tratamento daquela Sim. pessoa. Eu acho que no seu trabalho
uma das lutas que você deve ter enquanto profissional é contra esse tipo de crença, né? Às vezes as pessoas já têm receita na cabeça, tipo, ah, não, deu isso aqui, ó, toma isso aqui, mexe com isso aqui, faz, mas a gente não é profissional, assim. Às vezes as pessoas já chegam, quando você chega, a pessoa fala assim, ah, não, já resolvi, tá? Já tratei o paciente aqui pra Assim você, mesmo, assim tá? mesmo. É uma questão, né? Então a gente tem que lembrar que precisa ser estudado. Primeiro, enfermeiro, a gente tem que estudar. A gente fez um curso de especialização que é para realmente estar fazendo esse tipo de tratamento, né? E para fazer corretamente. Ser correto. A pessoa, a gente ter um resultado, ter uma resposta. Não é qualquer coisa que você pode passar ali que vai fechar. A gente precisa ter todo o conhecimento atrás. E uma outra coisa aqui que me ajuda, né, no meu dia a dia, que fez toda a diferença no meu tratamento, é a utilização de laser. Ah, pois é. O laser é um diferencial, assim, de divisor de águas, né? Olha, Ferida, gente. laser Na ferida, Quais são os benefícios? tá? Então, vamos imaginar, vou dar um exemplo prático do que pode ser feito laser, né? Vamos para as pessoas que não têm conhecimento do laser. Vamos dar um exemplo das Olimpíadas, né? Para as pessoas saberem o potencial. Nas Olimpíadas, o que eles, né? Os atletas, né, de alta performance, né? Eles cada vez fazem um esforço maior, só que eles não podem usar qualquer medicação, porque se eles usar qualquer medicação, o doping pega, né? Então, o que eles fazem agora? Eles iniciam a fazer um treinamento em São Paulo, que a gente fez com atletas, né, que fazem isso. Eles usam laser antes, fazem o treinamento deles depois e usam o laser depois. Com isso, a performance desses atletas melhoraram e diminuiu a dor deles, né? Olha só. Outro exemplo, uma amiga minha que trabalha, que mora em Salvador, ela trata da Ivete fazendo laser nas cordas vocais. É uma forma de fazer o tratamento nas feridas, porque é para as cordas vocais. Dentista também acho que usa muito, né? Usa muito, né? Então, o que a gente faz com laser? Na amamentação, ele é perfeito. Aquela mãe, quando a gente vira mãe, né? É como se a gente abrisse, né? Um outro mundo, né? Então, assim, a pessoa tá ali com muita dor, não tá conseguindo amamentar, Olha só, eu passei por isso. O laser. faz o laser ali na parte, né, da auréola, ali, aquela parte que é mais sensível, né, que é tanto a dor emocional como a dor do local. Olha, Então, gente. assim, é fantástico, é maravilhoso. A mãe, na hora, já sente o alívio que o laser faz ali. Aquela, é uma feridinha que dali a gente passa o laser, por quê? Ele é analgésico, né? Não tem contraindicação nenhuma. Porque você vai em outro profissional, ele vai mandar você passar pomada. Mas quando eu passo pomada, eu tenho que Sim, tirar, tem que passar pomada para amamentar. poder amamentar aquela criança. E me disse uma coisa, o laser, ele é caro, ele é acessível à população mais carente? É acessível, porque é uma tecnologia. O SUS já usa o laser? Então, assim, aqui em Juiz de Fora, alguns profissionais, mas não é um serviço oferecido abertamente. Sim. Os profissionais, alguns que têm, trabalham no serviço que levam, mas não oferecido pelo serviço. Para acamados também, você Acamada consegue levar o laser maravilhoso, na casa da pessoa? paciente. Ah, da Porque paciente. primeiro eu vejo a realidade da pessoa, vejo como que ela tá, oriento ali o passo a passo, a forma de fazer a mudança de decúbito. Não adianta daquele paciente estar ali acamado, como eu dei o exemplo do Superman, se tivesse uma pessoa orientar, vamos passar uma hidratação nas proeminências ósseas, né? Então a gente tem que lembrar, a gente tem que sempre fazer hidratação. Hoje nós temos produtos, né, de alta tecnologia que fazem diferença. Vou dar um exemplo prático, vamos supor, a gente tem aqui, todo mundo tem óleo de peroba em casa, né? Passa o óleo de peroba, você vê o que o óleo de peroba faz. Ele tá ali, lustrou, né? Tá aquele brilho ali. Só que ele não faz hidratação, porque ele não tem jeito de fazer penetração. Se eu passar um óleo de peroba aqui, nada, vai ser a mesma coisa, vai fazer penetração. A mesma coisa, o creme que você tá ali pro seu paciente, né? Você tem que passar um creme que realmente faça a hidratação, que faça penetração naquela pele. Então, hoje tem esses produtos que chamam com nanotecnologia. Então, esses são produtos, né? Eles são tão pequenos, que ele realmente faz a penetração na pele. Olha só. Tá? Então, a gente tem que fazer a diferença. Não adianta eu comprar um creme que vai só ilustrar. Porque o paciente tá brilhando. Não é isso. Eu preciso de um produto de qualidade que ele vai hidratar a minha pele, vai fazer penetração na minha pele. Então, você olha, o produto tem nanotecnologia. Então, quer dizer que aquele produto selecionado ele vai conseguir fazer absorção na minha pele. Então, tem que orientar. Passar a hidratação. E na proeminência ósseas, a gente tem que passar. Ou colocar protetores, né? A gente tem sempre que colocar protetores nas proeminências ósseas. Imagine a dor do paciente,
né? O dia inteiro deitado na mesma posição. A dor que aquele paciente sente. Então tem que lembrar sempre. A gente faz até pega um relógio, coloca os horários e marca ali para o paciente, se ele for ler o que ele for, a gente colocando as horas, né? Igual seguindo as horas do relógio, de 2 em 2 horas, ele fazer a mudança de decúbito daquele paciente. Tá? Orientar o quê? Que aquele lugar que está com a proeminência, que está com a proeminência ó, no cóccix, no joelho, no quadril, nos trocantes, se já tiver hiperemiado, a gente não pode estar fazendo fricção. Tá? A gente pode estar ali esfregando. A gente precisa o quê? Colocar uma proteção. A gente vai passar o produto de proteção, colocar um creme de barreira, colocar o produto dependente de como tiver estado. A gente vai precisar fazer uma proteção, né? Mas a gente não pode ficar esfregando. Porque a gente tem que lembrar o quê? Aquela proeminência óssea que está ali, que está aparecendo aquele vermelhinho ali, por dentro está machucada há muito tempo. Aquele osso já está pontudo lá já há muito tempo, já está fazendo ferida. Nossa. Se deu uma epidemia, o vermelho, o machucado já está lá dentro há muito tempo. O ferimento já está muito mais lá embaixo. Né? Ali é só a pontinha do iceberg, mas a ferida está muito maior. Né? Então a gente precisa estar orientando aquele paciente que está dentro a gente faz a mudança de decúbito, a gente tem que colocar um coxim, colocar um travesseiro. A gente pode comprar, agora a gente tem, né, com as altas tecnologias, né, tem esses colchões pneumáticos, né, que ele tem, que são excelentes, porque a gente não precisa, não tem possibilidade, tá, mas o colchão tá ali, vai fazer grande diferença. Ele vai estar levantando sozinho, aquele paciente está movimentando. Aí tem que ter cuidado com duas coisas. Aqui tem gente que teve uma época, agora a pessoa começou a inventar aquelas almofadas de gel, né? As almofadas de gel, ela não faz bem, ela machuca da mesma forma. Machuca. Então, aproveitar sempre. Ou a gente compra um pouco de uma casca de ovo, né? Só que tem que lembrar o seguinte: quando um paciente é acamado, ele precisa de densidade. A gente vê sempre qual o peso do paciente. Vai ser qual o peso do paciente? Aí a gente vai comprar um colchão de acordo com o peso dele. A espuma, ela precisa ter densidade. Senão, imagina um paciente obeso, vou colocar o peso, o que vai acontecer? Aquele colchão vai afundar. Então, não vai estar fazendo diferença. Vai perder a função. Então, isso é muito importante. Você, quando vai fazer a compra de um colchão de espuma, tem que falar, ver o peso do paciente, a gente tem que ver a densidade dele, tá? E o certo é o que? Quando a gente compra esses colchões de fumo, a gente coloca em paciente, de pelo menos 6 meses a gente tem que trocar, porque a densidade dele vai saindo. E o que eu oriento? A densidade acabou, o tempo acabou, pelo tempo de uso, a gente corta e faz pedaços para colocar nas proeminências ósseas, para a gente poder estar utilizando de outra forma. No braço, corta e coloca no meio das pernas, né? Às vezes as pessoas colocam as proteções nos locais errado. Então, muitas vezes a gente vê que a pessoa colocou a proteção lá no calcanhar. Só que a gente tem que lembrar que a gente tem um segundo lugar que é aqui na panturrilha. Então, a gente coloca sempre ali o que a pessoa tiver, né? Ou coloca um travesseiro, ou como eu dei esse exemplo desse colchão, né? A gente pode pegar, recortar ele, né? Sim. E colocar sempre na panturrilha. Por quê? O que acontece? A panturrilha é como se fosse o nosso segundo coração. Então, quando a gente pressiona ali, a gente tá o quê? A gente tá ajudando o fluxo, né? Aquele sangue, ele tá subindo e descendo com mais facilidade. Por isso que é importante a gente estar elevando os membros, ou se a pessoa tem dificuldade, a gente pode colocar um toquinho de madeira na cama, para aquele membro poder ficar mais elevado. Pode colocar o toquinho. Debaixo da cama. A gente pega a cama do paciente, eleva, né? Dependendo dos 10 a 15 centímetros, a 20, dependendo de como o local que Fica ele variando. Ajuda, né? ajuda, porque a gente vai estar melhorando o quê? O retorno venoso daquele paciente. Então, são coisas práticas que a gente pode estar fazendo e vai fazer toda a diferença. Porque aquele paciente que está ali com a movimentação correta, colocou aquele travesseiro debaixo da panturrilha, orientou o paciente, vamos fazer mudança de decúbito de 2 em 2 horas. Uma outra coisa que é muito sério, paciente acamado é muito difícil, né? Ele faz o tratamento de ferida é muito amplo, né? Porque é aquele paciente que está acamado, mas ele requer todo um cuidado da família toda. Aquele paciente acamado, ele muda a vida e a história de todo mundo daquela casa, né? Então, a gente tem que... Como ocorre isso? Como que a gente faz, né? Então, vou dar um exemplo.
prático, né? As pessoas não aguentam, de repente, estar toda hora trocando paciente, virando paciente, tirando paciente. Então, que a gente orienta sempre, colocar sempre um lençol, né, debaixo do paciente e com esse lençol, que a gente coloca debaixo, com isso aqui a gente movimenta o paciente, para subir o paciente, para descer o paciente. É mais fácil e não machuca. Por quê? A gente coloca o paciente naquela posição, a pessoa não tem condições físicas, né? Puxa, o que ele faz? Ele vai roçando ali. Então já me abre uma ferida ali. Você vê hoje, a maioria das feridas, o quê? É na região do cóccix. É justamente o paciente mal posicionado, né? A gente tem que lembrar que o paciente na cama, né? Ele tem que ficar pelo menos a nível de... A gente sempre lembra de um grau de 30 graus. A gente não pode colocar aquele paciente no grau de 90 graus, porque ele vai escorregar e vai fazer ferida justamente ali na E região às do vezes cóccix. pela mão a gente pode até atrapalhar, se está muito pesado também, né? Não sei se é uma boa ideia, mas a ideia do lençol é ótima. Entendeu? Então, assim, lembrar o paciente, a maioria, vão sempre colocar o paciente na posição de 30 graus. Lógico, nas horas da alimentação, você vai colocar no grau de 90, vai alimentar, depois você retorna para a angulação de 30. Porque se deixar aquele paciente ali em 90 graus, com certeza, daqui a pouco ele vai estar fazendo várias lesões ali na pele. Nossa, a gente teve uma aula aqui, agora literalmente foi uma aula. Nossa, total. Eu Excelente. fico triste com o tema, mas assim, a gente tem que trazer também, porque é importante, né? O que foi dito são dicas excelentes, né? E de profissional, né? A gente está se caminhando pro fim aqui do programa. Maria, quer perguntar mais coisa, alguma coisa que você queira perguntar para o nosso profissional aqui? Pois é, eu queria agradecer muito, Selma, a sua disponibilidade, né? De falar com a gente, né? Eu sei da importância do seu trabalho. Depois eu vou lá, inclusive, quero conhecer a clínica. E eu li a sua história, assim, eu vi, acima de tudo, eu vi muito amor na sua história, né? Eu acho que você tem uma entrega e uma dedicação, que eu acho que o que te move é esse amor mesmo que você doa, né? Que o seu propósito é exatamente acolher e ajudar. Então, eu te parabenizo, né? E agradeço muito pela presença, né? E eu acho que a conversa foi super importante. E é isso, quem está passando por esse momento, né? A vida é uma caixinha de surpresas. Então, a gente ter profissionais como você, né, é fundamental, né? Agradeço de coração. Vou deixar um recadinho, gente. Todos os episódios, ao final do episódio, a gente coloca aqui um QR Code na tela. Lembrando que o nosso podcast é apoiado pelo Centro Universitário Internacional Uninter. Então, você, apontando para esse QR Code que aparece na sua tela, você pode fazer hoje mesmo, agora mesmo, se inscrever para fazer cursos livres em diversas áreas. Esses cursos, eles estão lá durante todo o ano, 24 horas por dia, e as áreas vão mudando. Não tem uma área específica. Então, você, acessando, né, pelo QR Code, você vai perceber hoje quais que são, mas todos os dias tem, tá? Então, fique atento, invista em você e conte com a gente. Quero agradecer, então, a presença da Selma. Rafael vai finalizar, mas eu já vou me despedir, não falo mais, tá? Canal 10, na pessoa do Leonardo Pedroso. E você, né, que faz a gente, que motiva a gente, né? Você que nos acompanha, nos assiste. Muito obrigada. Sim, Selma, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. A gente falou muito sobre recuperação e os processos, mas a gente não falou da conclusão disso tudo, né? Que todos esses esforços, essas ações que são feitas, são para a melhoria do paciente, para que ele possa viver, para que ele tenha uma vida tranquila, saudável, para que ele volte à sua rotina, igual você falou de trabalhadores aqui, para que eles voltem a trabalhar e curtam sua família, seus amigos, para que eles tenham uma vida secular, tranquila, e que isso seja apenas uma ação passageira, né? E o seu trabalho vai facilitar esse processo, torná-lo menos doloroso e mais rápido, né? Para seguir com a vida, né? A gente falou bastante aqui sobre a terapia, mas o objetivo final dela é fazer a pessoa viver, ser feliz, né? Aproveitar a vida que ela tem, né? Ela ficou comendo na bad, gente, porque o assunto ele é profundo, ele é denso, mas a gente tem que falar sobre esse assunto para a gente se conscientizar da nossa vida, da nossa precaução, né? Das coisas que a gente pode fazer para que isso não aconteça. E se acontecer, a gente ser bem orientado e bem tratado com profissionais como você, né?
para que eles vivem uma vida normal depois. E a prevenção, eu acho que é o melhor, né? A gente tem que aprender que a prevenção é muito mais barato, né? É muito mais barato do que a nossa medicina curativa. Então, a gente deu algumas dicas, mas que a gente pode fazer no nosso dia, né? Ter mais qualidade de vida, selecionar os alimentos que a gente está comendo, né? Os cuidados mesmo que a gente pode estar usando dentro do que a gente pode ser feito, né? Sim. Ter vida saudável, qualidade de vidas, ter horas de sono, né? Que a gente, né? E fazer o que a gente gosta, né? Que nada Importante. melhor do que na vida a gente só leva os momentos felizes da vida da gente. Então a gente tem que lembrar o quê? Onde a gente se nutre, né? Onde a gente se nutre com coisas boas, com Sim. pensamentos bons, né? Selecionar o que a gente assiste, o que a gente vê, fazer um estudo, ter um novo objetivo na vida, fazer um curso, né? Exatamente. Estudar, conversar com pessoas que vão ajudar a gente Vão a acrescentar, né? acrescentar alguma coisa na gente. Rafael falou para conversar com ele, ó. Então a gente faz isso, quando a gente vai na casa de né, de um cliente, né, a gente vê isso. O que a gente pode estar fazendo para poder melhorar a vida daquela pessoa, né? Os pacientes, eles ficam muito, como a gente fala, tem um apego emocional, porque a gente para poder ouvir. Sim. A gente para poder ouvir, aquilo ali faz toda a diferença. Hoje as pessoas não têm tempo para ouvir, para escutar, para ele falar. Aí a gente chega, o filho quer falar, não deixa ele falar. A dor é dele, né? A dor daquele paciente que está ali. Ele precisa falar. Ele tem boca, ele tem sentimento, ele sabe onde que dor, mas a pessoa que está junto com ele não deixa ele falar, né? Então o que eu aprendi é que a gente tem que saber escutar as pessoas, deixar ela falar. Né? Falar da dor dela, da dor da alma, né? Que aquela ferida ali tem uma ferida, mas tem uma dor naquela alma, daquela ferida. Com certeza. Né? Cada um tem uma ferida, então deixar as pessoas falarem, né? Dá uma qualidade de vida para aquela pessoa, né? Tem gente que não deixa nem um idoso pegar no celular, não vai entender isso não. Lógico que ele vai entender. Depois do momento que ele aprende, né? A tecnologia, porque eu falei, nossa, mas eu não sei ler e escrever, não, só apertar aqui e falar. Né? Aperta aqui e fala. Então, assim, ele dá qualidade de vida. Tantos pacientes idosos, eu falei, gente, dá para você ver como que vai fazer, coloca uma música. Né? Uma música, essa música vai chegar na alma dele. Tem paciente que não estava mexendo, falando, vamos colocar a música que ele gosta. Porque as conexões neurais daquele paciente, ele vai voltar lá atrás. Nossa, aquela música, com essa música que ele gostava. Faz conexões neurais, está movimentando o cérebro, daqui a pouco começa a movimentar o corpo, né? E vai me ajudar no tratamento da minha ferida. Então, de adquirir outros conhecimentos para eu poder conseguir chegar naquele paciente. Exatamente. E eu acho que o que você falou sobre se medicar, a gente não se automedique, procure um profissional. Teve uma situação dessa, parente, um familiar, um amigo, está passando uma situação dessa, não automedique, não entre com medicamentos ou formas de curativo das quais você não conhece, apenas por uma lenda urbana, ou alguém te passou alguma coisa e acha que isso é válido para aquela pessoa também. A gente ficou aqui um tempinho falando sobre procura um profissional especializado, essa é muita disposição, e inclusive a equipe dela também, e é importante a gente se precaver, passar por esse período e seguir a vida, né? Ficar bem, que é isso que importa, a gente ter uma ótima vida, né? Passar bem todos esses anos e que a situação seja apenas corriqueira. Selma, como a gente consegue te encontrar? Quais são... perguntar. Vou deixar o telefone, que as pessoas podem estar entrando em contato. 32 988 18 46 55. Tá? Então a pessoa pode ter um WhatsApp, e as pessoas podem estar entrando em contato ou deixando mensagem pelo WhatsApp. Com certeza vai ser muito bem atendido. A gente vai colocar na descrição também, quando a gente subir o vídeo, a gente deixa na descrição o seu Instagram também. Qual é o seu Instagram? O seu contato. Fala pra gente o Instagram também, Selma. É Terapias de Feridas, MG, pode me encontrar lá. E Selma Tavares, que é o meu pessoal. Então vocês podem, tanto num quanto no outro, podem me encontrar. Seguem ela, gente. Dá um oi pra ela no Instagram depois, tá? Selma, só agora fechando mesmo. É importante que a pessoa tome uma iniciativa rápida, né? Com certeza. Porque às vezes está aparecendo uma coisinha pequena ali, aparentemente, mas
A coisa é interna, né? Então, tomar uma providência o mais rápido possível. Tem que lembrar o que tudo que é no início é muito mais fácil de tomar uma solução, uma resolução. Isso. Então, aquilo ali, aquele ferimento que né, podia ser resolvido, evitar uma osteomielite, ou evitar uma hospitalização, o paciente ficar internado no hospital, Sim. né? Então, se a gente intervir na hora certa, com o profissional correto, a gente vê que a resposta é muito mais rápida, a solução é muito mais rápida. E você vê que realmente, porque a gente trabalha para que as pessoas voltem à vida dela cotidiana, que ela possa estar ali trabalhando, voltando às funções dela normais. Então, quanto mais fizer de forma rápida e precisa, aquela pessoa vai voltar para a sociedade, para o seu trabalho, para a sua vida social. Maravilha. Excelente. Maravilhoso. A gente se despede aqui do Unicast desse episódio. Muito obrigado pela sua participação. Uninter, Canal 10, Selma, Maria. E é isso, a gente se vê no próximo episódio. Unicast JF. A cada episódio, histórias de vidas de sucesso. Aqui, o conhecimento é a chave para transformar sonhos em realidade. Unicast JF.